Signo de Peixes, janeiro de 2025. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô para os piscianos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro e se você já é inscrito no canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. Vamos à sua leitura, signo de Peixes, começando com a porta que se abre para vocês neste mês de janeiro. Mas antes, eu convido todos vocês a virem fazer o seu atendimento comigo. Aproveita esse começo de ano para fazer a sua limpeza energética na mesa radiônica, mapa do autoconhecimento para entender seu propósito de vida, ou então a constelação familiar para o sucesso. Não é só para assuntos de família, a gente constela qualquer problema que esteja te impedindo, te bloqueando de alcançar o sucesso ou ainda a leitura particular de tarô, ok? Vamos lá então, signo de peixes, começando a sua leitura, qual é a porta que se abre para vocês? Já pulou aqui muito rapidamente. E a porta que veio é o 5 de espadas. A porta que se abre para vocês é uma porta que estava hermeticamente fechada, tá? Essa porta estava hermeticamente fechada, parece que assim não tinha condições de ser aberta. Sabe aquele problema que parece que não tem solução? Então, sempre tem uma solução. Para tudo tem solução, tá? Para tudo tem solução. E aqui, não é que é uma solução mágica, mas é você percebendo, você captando, espadas é a mente, você compreendendo qual é a solução para abrir essa porta, para desemperrar, para destravar esse bloqueio. Pode ser um bloqueio interno, tá? Um bloqueio interno, uma crença limitante, alguma coisa que você traz, eh, talvez de vidas passadas ou da sua ancestralidade, você desbloqueando isso, seja através de terapia, seja através de psicoterapia, através das práticas de meditação que você já vem fazendo, tá? Então, desse processo que você já está de autodesenvolvimento e espiritualidade, você tendo esse insight, como se fosse uma canalização, tá? Ah, tá, agora eu entendi por que que eu estava travada nisso, tá? Por que que essa porta estava trancada para mim? Por quê? Porque às vezes existem travas, né? Entraves ou travas na nossa vida, mas o que que é uma trava? Muitas vezes a trava é para segurança. É porque você não está pronto para ver, você não está pronto para olhar para isso, você não está pronto para lidar, você não tem maturidade emocional. E agora vem por quê? Porque você veio trabalhando a sua espiritualidade, veio trabalhando a sua força interior e agora você está pronto para ver o que precisa ser olhado, para você encarar esse trauma, encarar esse problema e resolver de uma vez por todas. E aí essa porta vai se abrir, tá? Então tem muito conexão com essa coisa da consciência, né? E a consciência não é só a intelectualidade, também pode ser, mas nesse seu contexto é como se fosse uma autoconsciência, uma compreensão daquilo que vem através da espiritualidade, tá? Então, a porta que se abre é essa porta que estava emperrada de um problema que parecia sem solução, mas aí você recebe essa canalização, esse insight, essa inspiração espiritual, ok? Que é uma tomada de consciência. Quem que a gente tem no fundo do deck é a estrela, que está falando de cura, de resolução de problemas e de uma iluminação cósmica, inclusive, tá? O que que você pode fazer em relação a esse problema que parece não ter solução? Não é só rezar, mas é meditar, promover alguns encontros com a sua espiritualidade, conversar com seu anjo, seu mentor, seu guardião, seu eu superior, com Deus, com, sei lá, Maria, enfim, conversa com a sua espiritualidade, se conecta com a sua espiritualidade. A chave tá aí, a chave tá aí, ok? Ah, mas eu não sei, não consigo. Enquanto você ficar falando que você não sabe, que você não consegue, você não consegue mudar, você não consegue meditar, você não tem paciência de, né? Aí você vai ficar nisso, porque espadas é a mente também.
Só que o cinco de espadas é uma coisa de escassez. Escassez do quê? Né? Dessa consciência. Então a porta é sair da escassez, da consciência escassa e ir para a consciência próspera. Consciência próspera, eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu estou falando de consciência próspera de ter a força de prosperar, independente de como está no meu entorno, eu prospero, eu prospero. Tem ervas daninhas, tem bloqueios aqui. Tá bom, eu vou tirar, eu vou afastar, eu vou fazer o que me cabe nesse momento, que é não ficar sentada, mas levantar e tirar o mato. É como se você tivesse que abrir caminho, abrir mato, né? Sabe os nossos antepassados, ou sei lá, os bandeirantes, quando era tudo mato, eles vieram desbravando a terra. É isso. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Não tem problema sem solução, né? Mas talvez você tenha que desbravar o mato, tá? Isso passa por mudar o seu pensamento também, mudar um pouco o seu jeito de pensar, de que só tem esse caminho ou só tem esse jeito de fazer. Tem esse jeito de fazer, que é o mais tradicional, mas pode ter um outro jeito de fazer, menos convencional, mais inovador, diferente, porque o cinco é um número que traz inovação, que traz novidade. E talvez você tenha que ser o desbravador dessa novidade. É como se você fosse o porta-voz da novidade, o porta-voz da inovação. Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Eu não nasci para isso? Nasceu. Nasceu. Porque você não nasceu para ficar aqui sentado esperando a coisa acontecer. Ouvir alguém abrir a porta. Não, você nasceu para abrir a sua própria porta. Por mais que às vezes você esteja cansado e desanimado, né, pelas coisas que você veio passando na vida, você fala, nossa, não acredito, mais uma porta, de novo isso? É, de novo isso. Mas o problema só se mostra para quem é capaz de resolvê-lo, tá? A vida é didática. A vida não está preocupada com o nosso conforto, a vida está preocupada ou ocupada com o nosso desenvolvimento. Panorama para os piscianos para o mês de janeiro. Panorama para os piscianos para o mês de janeiro. Três de ouros, sete de espadas, cavaleiro de ouros e veio junto torre e eremita. Vamos lá, peixes. O mês começa com. O mês de janeiro começa com três de ouros, que fala que tem um trabalho bem interessante a ser feito. Pode ser uma atividade, pode ser um trabalho remunerado, pode ser alguma coisa mais artística que você está fazendo, artesanal, artística, manual, tá? Aqui tem uma coisa de arquitetura, de design de interiores, de escultura, de restauração, pode ser restauração de imóveis, né? De restauração de imóveis, de mobiliário, tá? Mas você repaginando, restaurando, trazendo beleza para alguma coisa, de forma artística, estética mesmo, tá? Talvez você comece a pensar em fazer design de interiores, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser muito interessante você começar a pesquisar sobre esse assunto, ler sobre esse assunto, buscar referências visuais para você, sei lá, reformar alguns móveis da sua casa, tá? Enfim, tem essa energia de arrumação e embelezamento, como se estivesse arquitetando um novo cenário para a sua vida, ok? Nem que você não vá trabalhar com design de interiores, mas você está fazendo o design da sua própria casa, tá? Alguma coisa nesse sentido também. Então, tá bem favorável para você adentrar um pouco nesse universo mais artístico ou das manualidades.
Na segunda semana, a gente tem o sete de espadas. E aí, ele vem trazendo essa coisa da perda energética, do roubo energético ou da desconstrução. Essa palavra que me vem, tá? Eu sei que a torre vai vir logo depois na sequência falando sobre isso de novo, mas isso me vem como desconstrução. Talvez você tenha que desconstruir um tipo de pensamento, desconstruir uma forma de pensar, desconstruir um excesso de racionalidade. Gente, peixes é um signo mega intuitivo e sensível, né? Talvez você tenha um ascendente muito ou ascendente ou Mercúrio em signo de ar, e aí por isso você fica mais racional, tá? E aí tem que desconstruir algumas teorias ou desconstruir uma hipótese ou ainda desconstruir uma coisa meio científica que você tinha e que agora você vê que assim não é tão ciência assim, não é tão preto no branco, tem vários tons de cinza no meio do caminho, não é 8 ou 80, tá? Então tem uma desconstrução aqui de que algumas ideias que eu via como certas, de repente elas não são tão certas assim, tá? Por quê? Que a gente está falando aqui? Que é a carta do engano, né? Do engano. E talvez eu estava enganado e isso estava drenando a minha energia. Por isso que eu estava paralisado aqui, não conseguindo abrir a porta, porque eu estava sempre olhando do ponto de vista científico, do ponto de vista racional, do ponto de vista da objetividade ou do ponto de vista do nível da matéria. Só que existe algo além disso. E se eu ficar só nisso, isso me fere. Tá faltando o quê? Um nível mais da espiritualidade, tá? Da consciência, que é o quê? O olhar o todo, olhar para o entorno. Eu não fico olhando só para trás, né? Eu tô andando para frente, olhando para trás, eu não fico remoendo o passado, remexendo no passado, mas pelo contrário, eu tenho que olhar para a coisa dar certo, eu preciso olhar o cenário completo. Né? Eu tenho que olhar não só para trás, mas também para frente, para todo lado. Eu tenho que ter essa visão ampla de temas, de perspectiva. Então, não estou olhando só o nível da matéria, eu estou olhando a matéria, a espiritualidade, né, as emoções, estou olhando tudo, né, como se fosse esse olhar universalista que é típico da energia de peixes, mas que talvez por algum motivo você tinha bloqueado. Por quê? Porque talvez você não estava se expressando adequadamente, você deixou uma parte que era mais artístico e inventiva engavetado, encaixotado. E aí, quando você começa a expressar através de fazer artístico, você libera essa energia, você para de ser tão racional e você vê que existe abstrações, existem subjetividades, e você começa a entrar mais nesse campo, tá? É, terceira semana, segunda quinzena já de janeiro, o Cavaleiro de Ouros, ele traz uma oportunidade, tá? Alguém, não vejo que é você, eu vejo que é alguém chegando para você com uma oportunidade, com uma proposta, pode ser uma proposta de trabalho ou uma proposta comercial, sabe? Ah, vamos fazer uma parceria. Olha, esse imóvel tá para alugar, será que você não tem interesse? Enfim, tem essa possibilidade de chegar na sua energia essa proposta, essa oportunidade que envolve sim um gasto financeiro, mas depois você retorna. É como se fosse um investimento. Você vai gastar agora, mas lá na frente isso pode retornar, tá? Não é um retorno rápido, não é um retorno imediato, não, pelo contrário, é um retorno bem lento, mas que talvez vale a pena, tá? Porque é confiável, porque é seguro, porque é um lugar, de repente, tô procurando um imóvel para alugar para fazer o meu escritório, sei lá, né? O meu ateliê ou a minha loja. Então, vem para você uma proposta, vem, né, uma oportunidade, você fala assim, será? Mas, né? Isso a longo prazo tende a ser positivo. Então, de novo, não espere um lucro imediato logo no primeiro mês, primeiro semestre. Vai ser lento. O retorno sobre investimento é lento, mas ele tem uma possibilidade de ser bem
é, bem concreto e bem, como se diz, confiável, tá? Bem confiável. Não é garantido, mas é seguro, tá? E para finalizar, o final do mês vem com o eremita e a torre. Aqui me traz uma energia de isolamento ou de auto-isolamento. Uma coisa é você buscar um pouco mais de solitude, um pouco mais de resguardo, um pouco mais de um período de contração ou de concentração para recuperar a sua força, para meditar, enfim, né? Uma coisa é isso, outra coisa é você se isolar do mundo, tá? E aqui a gente está nesse excesso, quase como um movimento de depressão, tá? Uma energia meio depressiva. Eu tô me isolando, eu tô me recolhendo, eu quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém, eu vou me fechar no meu mundinho. Para algumas pessoas pede muito, muito cuidado. Aqui, esse eremita com essa torre atrás, com essa tendência à reclusão, a se fechar demais. Solitude é uma coisa, solidão é outra, tá? Se for o caso, busque ajuda. É importante. É importante. O eremita com a torre, aqui como arcanos maiores também, ele fala de uma potência de você se descobrir de uma forma que você nunca tinha se percebido antes. O eremita é o autoconhecimento. Então, desde que você esteja bem conectado com a espiritualidade, que foi o que a gente falou o tempo todo, praticamente na sua leitura, aqui eu percebo a minha luz. Você percebendo a sua potência, e aí a espiritualidade te ajudando nesse processo, aí você ganha essa força do eremita no lado positivo, que é eu me reconheço, eu reconheço a minha luz. E eu estou pronto para ajudar as pessoas, para iluminar o caminho das pessoas. Não que você é o Messias, tá? Mas é como se você estivesse pronto para agora orientar, para dar aula, para transmitir seu conhecimento, para guiar outras pessoas, para delegar alguma coisa para o seu time, para a sua equipe de trabalho, porque você está transferindo o conhecimento, mas para isso você precisou fazer um mergulho profundo no seu autoconhecimento, e aí você transmite isso para as pessoas, tá? A torre fala desse cair na real, como se você caísse na real de você descobrir a sua potência espiritual. E você fala assim, nossa, de novo, não é que você é Messias, não é que você é um guru, mas você começa a perceber o quão forte espiritualmente você é, no sentido de poder ajudar as pessoas. É como uma energia de terapeuta, de curador, de curandeiro, de benzedeira, enfim, tá? Tem isso muito forte aqui para os piscianos. E você, assim, realmente, você caindo na real e percebendo uma força que você não sabia que você tinha. Talvez você descobrindo uma mediunidade, ou você descobrindo que você tem um talento que estava oculto e agora você fala assim: nossa, não é que eu sou bom mesmo nisso? Isso pode estar relacionado ao seu nó do sul. Dá uma olhadinha onde está o seu nó do sul no seu mapa astral, porque esse nó do sul vai falar da sua bagagem espiritual, que é alguma coisa que para você é muito fácil de fazer. E aí mora essa força de coisas que você já fez em vidas passadas e que talvez você possa usar isso de alguma forma, né, para essa vida, para ajudar pessoas nessa vida, tá? Não significa que você precisa ficar só nisso, mas você usa isso, essa bagagem, para caminhar, né, e elevar essa sua potência, esse seu talento para um outro nível. Mas você não descarta essa bagagem espiritual. Se você quiser saber mais sobre sua bagagem espiritual, pode fazer o mapa do autoconhecimento comigo ou dar uma olhada sobre o seu nó do sul, né? O nó do sul, que tem que ser resolvido, mas ainda assim é uma bagagem que você tem, é uma cesta de conhecimento que você traz, e que isso pode ser utilizado nessa vida.
Isso pode ser utilizado nessa vida como um recurso de background, tá? Para quê? Para te potencializar a seguir o seu caminho daqui para frente, que é o seu nó do norte. Mas para isso você reconhece a sua habilidade que você já traz, tá? E isso pode vir como um insight da espiritualidade. De novo, aquela porta que parecia fechada, talvez é porque você estava insistindo numa coisa que era do seu nó do sul, e agora você só reconhece que esse nó do sul, ele existe, é uma bagagem, mas ela é só uma bagagem. Ela não é o seu nó do norte, né? Ela é o ponto de partida, mas o seu ponto de chegada para onde você tem que ir é um outro. Que não é o nó do sul, é o nó do norte. E aí você tendo essa clareza, você percebe que então talvez você estava insistindo, ou você estava insistindo na porta errada, ou você estava tentando abrir a porta do lado errado. Ao invés de empurrar a porta, você estava puxando. Entendeu? Eu sei que é uma leitura meio abstrata, mas entendedores entenderão. Para quem for essa leitura, vai ressoar. Para quem não ressoar, é porque não é para você, tá bom? Mensagem final para os piscianos. Mensagem final para os piscianos para esse mês de janeiro. As leituras de peixes geralmente elas são mais abstratas, né? Mensagem final para vocês vem com 9 de paus e a sua frase, a frase que vai guiar vocês por todo o mês é: eu sou forte pelo tempo necessário. Eu sou forte pelo tempo que for necessário. Aqui, me parece que você já foi forte demais por bastante tempo, mas ainda tem coisa para acontecer. Então, você continua sendo forte, tá? Não vai desmoronar agora, não vai desmoronar agora e não vai cair em enganos agora. Seja forte. Aqui pode ser uma força espiritual necessária para lidar com essa. Gente, eu não sei nem como falar. Tá, vou amenizar essa falsidade aqui, tá? Tem alguma coisa de falso no seu entorno, tá? Pessoa falsa, sim, tem. Então, para lidar com isso, você vai ter que ser, né, aguentar firme e não sucumbir e não relaxar e não baixar a guarda. Por isso, a necessidade, de novo, de você fortalecer a sua espiritualidade, tá bom? Então é isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, venha fazer a sua limpeza energética na mesa radiônica, o mapa do autoconhecimento, para você entender o seu propósito de vida, a sua missão, essa coisa de evolução espiritual do nó do norte e nó do sul, também falamos no mapa. Ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema para o sucesso, ok? É isso e até o próximo vídeo.